Deus revela o inesperado, milagre sagrado que transforma vidas através da fé e oração. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém e a conquistou. Ele trouxe consigo alguns dos vasos da casa de Deus e os colocou no templo de seus deuses. Entre os capturados estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens de notável aparência e inteligência, que seriam preparados para servir no palácio do rei. Enquanto Daniel se via no meio da opressão babilônica, sua alma clamava ao Senhor a respeito do destino de seu povo que languia sob a opressão e a idolatria. A crescente decadência moral de Babilônia era um fardo para seu coração, e sua fé em Yahvé era uma lâmpada na escuridão. Em um dia fatídico, Nabucodonosor, atormentado por um sonho inquietante, chamou os magos, encantadores e sábios da Babilônia. Com voz carregada de ira, exigiu a interpretação de seu sonho, sob a ameaça de morte. Se não me disserem o sonho e a sua interpretação, serei enfurecido e farei de vocês pó. O desespero tomou conta da corte, com os sábios suplicando e clamando, mas sem resposta. A notícia desse edito aterrador chegou a Daniel, que, em um ímpeto de coragem, decidiu buscar a Deus. Ele se retirou e se dedicou à oração fervorosa, clamando ao Senhor por uma revelação. Naquela noite, Daniel orou e buscou fervorosamente a sabedoria do Deus de Israel. A tensão aumentava à medida que se aproximava o amanhecer. Senhor, revela teu mistério a mim, pois a sabedoria dos homens é insuficiente, implorou. E então, em uma visão divina, o Senhor revelou não só o sonho de Nabucodonosor, mas também sua interpretação. A fé de Daniel iluminou a escuridão da noite e sua convicção de que Deus responderia seu clamor se fortificou com cada batida de seu coração. Levante-se, ó homem de fé! Esta noite marcaria o destino dos sábios da Babilônia e de sua própria vida. Ao amanhecer, Daniel, firme em sua fé, dirigiu-se ao rei. Viva o rei para sempre! Não há sábio, nem encantador, nem mágico que possa revelar o que o rei deseja saber. Porém, há um Deus no céu que revela mistérios. Nabucodonosor, intrigado, olhou para ele com expectativa. Daniel começou a descrever a grande estátua que o rei havia visto em seu sonho, uma figura composta de vários metais, representando os reinos que viriam. A cabeça de ouro é seu reino, o rei, o mais poderoso. A cada palavra de Daniel, a expressão do rei se tornava mais clara em perplexidade, enquanto a revelação divina colocava em dúvida os poderes da Babilônia. Certamente, o seu Deus é o Deus dos deuses, proclamou Nabucodonosor, agora reconhecendo a supremacia do Senhor. O coração do rei, antes endurecido pela dúvida, começava a se curvar diante do Deus de Israel. A vida dos sábios estava agora nas mãos de um único jovem, cuja fé havia prevalecido sobre a escuridão. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A história de Daniel e seu encontro com Nabucodonosor ressoava além dos muros do palácio. As perguntas surgiam: como essa revelação transformaria a relação entre os cativos hebreus e seus opressores? E qual seria o impacto da fé inabalável de Daniel sobre seu povo? O que se tornava claro era que em cada oração fervorosa e ato de fé, Deus operava o impossível. A cena ressoava com um eco divino de que, em momentos de desespero, o Senhor sempre faz surgir esperança, deixando a congregação ansiosa por cada novo desdobramento do plano divino. Enquanto os ecos da revelação de Daniel ainda reverberavam nos corredores do palácio, Nabucodonosor, em seu espírito inquieto, decidiu promover Daniel e seus companheiros a altos cargos de confiança. Assim, Daniel passou a ter acesso aos segredos do reino, e para Ananias, Misael e Azarias, foram dados lugares no governo da província da Babilônia. Com a responsabilidade sobre os ombros e a fé em seus corações, esses jovens agora se tornavam pilares de esperança para o povo hebreu, que ainda se encontrava cativo. Daniel,
porém, não se deixou levar pelas honras. Em meio ao esplendor do palácio babilônico, seu espírito permanecia ligado ao Senhor. Ele buscava incessantemente instruções divinas, sabendo que as sandálias da opressão ainda estavam a seus pés, e o retorno a Jerusalém era um sonho distante. No íntimo, clamava a Deus por um propósito mais elevado, uma visão da libertação do seu povo. Numa noite serena, enquanto a cidade de Babilônia se iluminava sob as estrelas, Daniel se retirou para orar. Ó Senhor, Deus dos meus pais, faze de mim um instrumento de tua paz. Que eu clame por meu povo, não apenas por nós, mas pela tua glória. Ele percorria os salmos, buscando consolo e direção. Em seu coração, ele sentia que, embora o Egito da opressão o cercasse, a terra prometida ainda não havia esquecido de seu povo. Mais logo, um novo dilema se aproximava. Nabucodonosor, em sua ambição desmedida, ergueu uma estátua de ouro, imponente e resplandecente, no coração da Babilônia, exigindo que todos se prostrassem diante dela. E qualquer que não se lançar e adorar será lançado na fornalha ardente, anunciou o rei com um olhar decidido, ecoando sua tirania nas vozes dos súditos. Ananias, Misael e Azarias, homens de fé, sentiram o peso da situação. O que dirá o nosso Deus a este desafio? Murmurou Ananias, com o semblante carregado de preocupação. Eles sabiam que se ajoelhassem diante da estátua, estariam negando a fé no Deus de Israel. O clamor de seus corações se tornava ainda mais intenso, pois a idolatria era uma afronta ao seu Criador. Daniel, ciente da precariedade da situação e da gravidade da ordem do rei, buscou seus amigos. Devemos clamar ao Senhor, pois somente Ele pode nos dar coragem. Interessamo-nos mais pela sua glória do que pela nossa vida. As horas pareciam se arrastar enquanto os jovens se uniam em oração, invocando a presença de Deus em seu meio. Finalmente, o dia da adoração à estátua chegou. As multidões se reuniram, e o som das trombetas ressoou com grande fanfarra. O rei Nabucodonosor olhou para o campo repleto de pessoas, e quando o mandado foi dado, os habitantes de Babilônia caíram de joelhos, exceto por 3 figuras eretas, Ananias, Misael e Azarias. Os olhares sobre eles eram aterradores, mas sua fé era inabalável. O calor das labaredas da fornalha ardente era um lembrete vívido do destino que os aguardava, e assim, a ira do rei explodiu como um trovão. Por que não se ajoelham? Não sabem que desobedecem ao rei. E a resposta que ressoou no ar, como um hino de bravura, foi: não nos importa, ó rei, se seremos consumidos, pois sabemos que nosso Deus pode nos livrar. E mesmo que não o faça, não adoraremos a tua estátua. Nesse instante, um profundo silêncio desceu sobre o palácio. Daniel, observando de perto, sentiu a pressão da história se desenrolando, o destino dos servos de Deus decidido em frações de segundos. A bravura de seus amigos era uma fibra que ligava os céus à terra, e nela estava embutido o grande mistério do plano soberano de Deus que se revelaria na fragilidade humana. O coração de Daniel palpitava com ansiedade e expectativa, pois sabia que, ao avançar para a fornalha, Ananias, Misael e Azarias não apenas enfrentavam a morte, mas também se tornavam a expressão viva da fé inabalável. Afinal, o que mais o Senhor desejava revelar por intermédio das chamas? E assim, a história de fé continuava, com um novo entrelaçamento entre o sofrimento e a redenção, enquanto a hora da prestação de contas se aproximava de forma majestosa e aterradora, revelando obras que ainda aguardavam ser desvendas pelo plano soberano de Deus. Enquanto as palavras valentes de Ananias, Misael e Azarias ecoavam no ar pesado de expectativa, a fúria de Nabucodonosor se intensificou, e sua voz imperiosa reverberou: a fogueira será aquecida 7 vezes mais. Que Deus deles os livre de minhas mãos. Com um gesto violento, chamou os guardas mais robustos do seu exército e ordenou que eles atendessem à sua ira. O calor emanava da fornalha, um prenúncio sobrenatural de juízo que se aproximava. Daniel, com o coração inquieto, não pôde desviar os olhos da cena. Aqueles que haviam sido seus amigos, agora se tornavam mártires da honra de Deus. Ele orou intensamente, clamando por intervenção divina, pois o peso daquele momento pairava como uma nuvem de incerteza sobre seu espírito. Os guardas, obedientes ao mandado do rei, amarraram Ananias, Misael e Azarias com cordas robustas e os conduziram à abertura da fornalha torrencial. O cheiro de fumaça e o rugido das chamas pareciam mascarar o anúncio do que se sucederia.
O olhar determina do rei buscava incrédulo qualquer sinal de fraqueza naqueles homens. Ó rei, que o Senhor se lembre de nós! Sussurrou Misael em meio à tensão, sua voz carregava uma confiança que desafiava o medo. E, nesse ato de entrega total, eles foram lançados entre as chamas, suas cordas queimando rapidamente e se desfazendo em meio ao fogo voraz. No entanto, um silêncio sobrenatural recaiu sobre o ambiente. Os olhos do rei se arregalaram, não ousando crer no que se desenrolava. Não lançamos 3 homens atados ao fogo? Questionou Nabucodonosor, a confusão se misturando à incredulidade que quebrava o compasso de sua autoconfiança. Sim, ó rei! Responderam os conselheiros atônitos. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam no meio do fogo, e nenhum dano lhes faz, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O rei exclamou, a voz carregada de um misto de medo e assombro. A presença divina ali era inegável, e as chamas que devoravam o espaço ao redor não se atreviam a tocar os homens de Deus. Contemplando a glória de Deus, a convicção de Daniel floresceu em seu peito. O Senhor, que sempre guarda a sua promessa, tinha manifestado sua proteção, revelando-se como libertador em meio à angústia. A fé dos jovens, agora visível, era um testemunho vivo para todos que observavam. Nabucodonosor, em sua pressa de ratificar esta experiência, fez um novo decreto, que todos, em qualquer nação ou língua, que disserem blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, sejam despedaçados, e suas casas sejam feitas monturo, pois não há outro Deus que possa livrar assim. A gratidão e a admiração brotavam enquanto compunha palavras de louvor àquele que operava milagres. Ananias, Misael e Azarias caminharam em direção à saída da fornalha, sua pele não carregando dor, mas um brilho resplandecente que refletia a glória de Deus. E, ao saírem, as multidões se dispersaram, em reverência a um Deus que salvava. Entretanto, a história de fé não terminava ali. O plano soberano de Deus, que se evidenciava em cada aspecto do evento, prenunciava uma revelação mais profunda. Ao olharem para os céus em busca de fortaleza enquanto as chamas ainda dançavam na memória das pessoas, Daniel percebeu algo mais. O Senhor não apenas os libertara das chamas, mas também preparava a terra para um clamor por mudança. Os corações em Babilônia estavam começando a se mover, e um novo caminho forjado pela fé se descortinava diante de eles. Sendo assim, uma porta para a redenção começava a se abrir não só para Israel, mas para todas as nações. Uma nova era de entendimento sobre a soberania de Deus se aproximava, e a jornada para a restauração e adoração genuína estava prestes a iniciar. A pergunta ecoava em seu coração: que mais Deus revelaria em sua providência? Assim, a expectativa permanecia. O que o Senhor planejava para a continuidade dessa história de fé e poder? Enquanto o eco da glória de Deus ressoava pelo palácio, Ananias, Misael e Azarias se levantaram, livres do fardo das chamas, e todos os homens de Babilônia se reuniam à sua volta, testemunhando o inabalável poder do Altíssimo. A luz que em sua pele refletia fazia com que muitos se sentissem atraídos por aquele fenômeno sobrenatural. Daniel observava, ainda em pé, no canto da sala do trono, lembrando-se do que tinha sido o passado de seus amigos e de sua própria jornada. A grandeza de Deus não se limita apenas a manifestações de poder, mas também a mudanças no coração, pensou, enquanto as pessoas se agrupavam, curiosas e atordoadas. A curiosidade logo se transformou em murmúrio. Quem são esses homens, e qual é o segredo que possuem? Ouvia-se em meio à multidão. As palavras de Nabucodonosor havia plantado uma semente, e dessa semente brotavam questionamentos sobre a verdadeira adoração e o Deus verdadeiro. Sobriedade tomou conta do rei, que chamou Ananias, Misael e Azarias para mais perto. Muitos me falam de deuses que não ouvem ou salvam. Mas o Deus de vocês, ele é verdadeiro. Que homens corajosos são esses que desafiam minha ordem, e mesmo assim permanecem intactos? Ó rei, nós somente cremos na verdade viva, respondeu Ananias com coragem. Nosso Deus é poderoso para nos livrar, mas mesmo que não o faça, serviremos a ele e não a ídolos. As palavras do jovem ecoaram em Nabucodonosor, causando-lhe um abalo em sua autossuficiência. Ele sentiu, pela primeira vez, a fragilidade de seus próprios deuses, que em nada puderam ajudá-lo nas profundezas daquela situação. É admirável,
disse o rei, enquanto seu olhar perdia-se na vastidão do céu, como se buscasse explicações em lugares além de sua compreensão. Como é que você encontrou tal fé, em meio a tudo isso? A resposta de Azarias foi imediata e cheia de convicção. Isso não é apenas um milagre, ó rei. É a nossa esperança, enraizada na promessa do Senhor que fez concidadãos de sua aliança nos livrar. Ele não nos prometeu a isenção de tribulações, mas sim sua presença em meio delas. Nesse momento, uma onda de sabedoria e reflexão se apoderou dos rostos presentes. Observando a fragilidade e a força entrelaçadas naquela conversa, muitos começaram a perceber que suas próprias vidas estavam entrelaçadas no drama da fé. E assim, um clamor por mudança ecoou nas mentes e corações de muitos na Babilônia. A inspiração espiritual pairava na atmosfera, e o rei, tocado por um sentimento que não compreendia, decidiu não apenas promover os jovens, mas convocar todo o povo para um novo entendimento, que todos se reúnam sob a adoração e reverência ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Um Deus que opera, que escuta e que, com poder, transforma a vida de seus servos. Assim, na Babilônia, um movimento divino começava a se desenhar. À medida que a notícia se espalhava, muitos começaram a se perguntar sobre suas próprias crenças, e um desejo por redenção surgia, plantando sementes de fé nos corações dos babilônios. Entretanto, Daniel olhava com certo receio. A glória de Deus tinha aparecido de forma poderosa, mas sentia que isso era apenas o começo de um plano muito mais amplo. Uma angústia o dominava ao pensar: o que mais Deus fará em meio a essa transformação? O que está reservado para seu povo e para as nações através desta nova fé? A resposta divina permanecia um mistério, à espera de ser revelado. O Senhor esteve com eles nas chamas e agora preparava um caminho ainda mais profundo para que seu povo, e as nações, experimentassem a totalidade de sua misericórdia e amor. Na mente de Daniel, a pergunta permanecia: quem mais experimentará o milagre de um Deus que transforma vidas? Na manhã seguinte à grande intervenção do Senhor, um novo clima pairava sobre a Babilônia. Ananias, Misael e Azarias, agora admirados e respeitados, eram chamados a cada canto, e a fé deles floriu como um campo abundante. As pessoas se reuniam para ouvir suas histórias e compreender a força que aqueles jovens possuíam. A fama dos 3 jovens se espalhou por toda a cidade, e logo a notícia chegou aos ouvidos de Nabucodonosor. O rei, intrigado pela significativa transformação em sua corte e no povo, convocou os jovens para um novo encontro. O dia estava claro, e a luz do sol refletia a glória de Deus sobre os homens. Quando Ananias, Misael e Azarias estiveram diante do rei, ele olhou nos olhos deles com um misto de admiração e perplexidade. É verdade que vocês têm um Deus que não apenas os salvou das chamas, mas também fez com que milhões reconsiderassem sua adoração? O que vocês desejam que eu faça agora? A resposta de Misael foi ousada: ó rei, o que buscamos não é glória humana, mas que o nome do Senhor seja exaltado entre todas as nações. O nosso Deus deseja que todos conheçam sua misericórdia e verdade. Convocamos a Babilônia a se voltar para ele, que é a fonte de toda a vida. As palavras proferidas pelo jovem ecoaram na sala, e o rei sentiu um peso em seu coração. Ele, que sempre esteve cercado de conselheiros, céticos e adoradores de deuses feitos por mãos humanas, começou a perceber que havia algo profundamente verdadeiro no que aqueles jovens representavam. Deseja ouvir mais do seu Deus, declarou Nabucodonosor, fixando o olhar nos 3 jovens. A profundidade de sua fé me assombra e seu testemunho é inegável. Quero ouvir a palavra do Senhor. Tragam-me os livros sagrados. Assim, sob a luz do novo dia, começou uma grande assembleia. O rei se sentou em seu trono, e as vozes de muitos se uniram em clamor. As escrituras foram lidas em voz alta, revelando os feitos do Deus de Israel, uma narrativa de redenção e poder que inspirou os corações de todos os que estavam presentes. Enquanto as palavras da Torá reverberavam, a atmosfera era densa e carregada da presença do Altíssimo. Olhos se abriram, corações se quebrantaram, e uma onda de arrependimento e fé começou a tomar conta da multidão. Muitos começaram a se perguntar: como pode esse Deus, que não estão em nossos altares, ser tão presente entre estes jovens? Daniel, que havia sido um observador calado durante todo o evento, sentiu o espírito inquieto.
Ele sabia que o despertar da fé e a busca por Deus poderiam trazer tanto esperança quanto conflitos. À medida que a Assembleia se espalhava sobre o desejo de mudança, a procura por adoração genuína crescia. Logo, aquilo que parecia um simples chamado à fé se tornaria um dilema. Ele sabia que seu amigo Ananias, Misael e Azarias enfrentariam novos desafios. O reino estava em um ponto de virada espiritual, mas as potências da escuridão não estavam dispostas a permitir uma mudança sem resistência. Enquanto as sombras da dúvida e opressão se aproximavam do palácio, Daniel começou a sentir um peso novo. No fundo de seu ser, ele sabia que a operação de Deus naquele momento era apenas o início de um plano soberano, que poderia levar a maiores provações para o povo de Deus, inclusive ele mesmo. A tarde se tornava noite, e a luz parecia diminuir rapidamente. Uma inquietação pairou no coração de Daniel, como se um aviso silencioso estivesse sendo entregue a ele. Ele sussurrou uma oração em seu espírito: Senhor, qual será o próximo passo? Que o teu plano se cumpra em meio a essa nova realidade. E assim, ele esperou em sua expectativa e fervor, com a certeza de que novos atos de Deus estavam prestes a serem revelados, enquanto a mensagem da salvação e o mistério de sua soberania ainda estavam em desenvolvimento em meio às nações. Na manhã seguinte à Assembleia Monumental, o eco das palavras de Ananias, Misael e Azarias ainda ressoava nas mentes e corações do povo babilônico. Todos falavam sobre o Deus que salvou os jovens das chamas e a transformação que começava a tomar forma entre aqueles que antes adoravam ídolos de pedra e metal. A cidade estava agitada, e as pessoas procuravam entender a imensidão do que estava acontecendo. No palácio, Nabucodonosor não conseguia se livrar do peso da convicção que aqueles jovens trouxeram. Ele sentou-se em seu trono, com os pensamentos atormentados pela insegurança e pela dúvida. As visitas de seus conselheiros tornaram-se um fardo, pois a sabedoria que tanto buscava parecia vazia diante da revelação que experimentara com os jovens hebreus. Assim, ele fez uma nova convocação, não apenas para os sábios e magos da Babilônia, mas também para os 3 jovens que falaram em nome de um Deus que ele mal compreendia. Ao chegarem, os jovens foram recebidos com aplausos silenciosos de uma multidão que se aglomerava nas cercanias do palácio. Nabucodonosor, visivelmente inquieto, olhou para eles e disse: Mestre, eu desejo que vocês me ensinem sobre o Deus que serve como abrigo nas tempestades. Como ele é glorificado e o que deve ser feito para agradá-lo em meio à miséria deste mundo. Ananias, com a coragem que o Espírito Santo lhe conferia, respondeu: Ó Rei, o nosso Deus é um Deus que vê e ouve. Ele não se agrada de rituais vazios ou de corações endurecidos. Em seu imenso amor, ele nos chama para nos arrependermos e nos voltemos a ele com sinceridade. O Senhor deseja um povo que o busque em espírito e verdade. Somente assim os laços da mentira e do orgulho serão quebrados, e a verdadeira liberdade poderá reinar em Babilônia. O rei sentiu um calafrio ao ouvir as palavras de Ananias. Uma conexão se estabeleceu, como se os jovens fossem portadores de uma verdade ancestral, que ele não conseguia ignorar. No entanto, ele sabia que isso poderia provocar inquietação dentro de sua corte, especialmente entre aqueles que haviam idolatrado os deuses babilônicos por tanto tempo. Enquanto isso, Daniel, que havia ouvido a conversa do lado de fora, começou a interceder em seu coração. Ele sentiu uma nuvem de trevas se aproximar, e um pressentimento de que o plano de Deus estava prestes a ser desvelado. Ele fez uma oração silenciosa: Senhor, eu te imploro, guia teus servos em meio a esta crise. Faça com que os corações do povo sejam abertos e que as vozes da verdade triunfem sobre as mentiras que dominam este lugar. De súbito, uma não comum tempestade começou a se formar no horizonte, e nuvens ameaçadoras tomaram conta do céu claro. O vento uivava como um lamento, e os trechos de conversas na corte foram silenciados. O rei olhou para o céu, e em meio à fúria dos elementos, sua mente se voltava para as promessas que deveriam ser cumpridas. Nabucodonosor se levantou em seu trono e convocou todos os sábios, os magos e os encantadores a fim de provarem sua eficácia diante de um Deus que parecia se manifestar de maneira mais pesada do que ele sempre imaginou. Se o Deus de Israel é real, que ele demonstre seu poder, e que os muros da Babilônia se tornem um templo de adoração ao seu nome. Quero ver milagres, quero que o irreversível reverso. As palavras do rei eram desafiadoras, e um silêncio pesado caiu sobre a corte enquanto todos se preparavam para um confronto cósmico.
A curiosidade mesclada ao medo começou a se espalhar, pois o que parecia ser um dia de transformação agora se tornava um campo de batalha entre o bem e o mal no coração de Daniel. A certeza pulsava como um tambor divino, algo estava vindo, uma revelação que mudaria o curso da história babilônica. E no fundo de sua alma, ele sabia que Deus estava prestes a cumprir suas promessas diante de todos, revelando ainda mais do seu plano soberano. Assim, os ventos da mudança sopraram sobre Babilônia, trazendo não apenas tumulto, mas uma poderosa expectativa de que a gloriosa verdade de Deus seria revelada novamente em meio ao caos. E com isso, a questão pendia no ar, à espera de uma resposta do Altíssimo que abalaria. O tumulto no palácio reverberava como o estrondo de uma tempestade em fúria. Nabucodonosor, com o olhar fixo na vastidão do céu escuro, sentiu uma inquietude mais intensa que a que já o consumira antes. Ele convocou seus sábios e cercou-se de encantadores, cada um mais absorvido em sua arte mágica do que em compreender a verdade que os jovens hebreus proclamavam. A corte se tornará um caldeirão fervente de incertezas e expectativas unidas. Enquanto as vozes de seus conselheiros se elevavam em busca de respostas para o chamado do rei, Daniel se viu isolado em suas introspecções. A oração fervorosa por bênçãos e compreensão não cessava em seu coração, e cada batida de seu peito ressoava com a sabedoria celestial que aguardava ser revelada. Rapidamente, ele se aproximou de Ananias, Misael e Azarias, que também sentiam a pressão crescente das expectativas babilônicas. Devemos nos unir em oração novamente, sugeriu Daniel, seus olhos radiantes de um fervor que mesmo as chamas não puderam consumir. A tempestade não é apenas natural, mas um sinal de que Deus está prestes a se manifestar novamente. Os jovens, cientes do poder de suas convicções, não hesitaram. Juntos, eles buscaram um local de tranquilidade no palácio, um canto obscuro onde a luz da verdade poderia brilhar para a escuridão ao seu redor. Cluminhos de velas tremeluziam como estrelas perdidas no espaço, e o ambiente abrigou suas almas inquietas. Com as vozes seladas por um propósito, eles clamaram ao Senhor: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, revela a tua glória em meio a nós. Que o peso da tua presença se faça sentir e que o reino de Babilônia conheça a extensão do teu amor e o poder de tua mão. O fervor de sua intercessão ressoou nas paredes do palácio, e na fração de um momento, os céus pareciam escutar. Do lado de fora, o vento soprava forte, levando consigo rumores de raiva e esperança, enquanto as vozes da corte se tornavam cada vez mais histéricas. Nabucodonosor, em sua ansiedade, começou a questionar cada sábio e mago com uma fúria que fazia coar seus próprios medos. Se a magia não pode responder ao desafio lançado pelo Deus dos Hebreus, o que nos resta? O que tem a oferecer, senão ilusões? Assim, busca após busca, a frustração multiplicou-se entre os magos, pois não poderiam invocar o poder que não conheciam. Era evidente que seu saber estava se enchendo de um vazio que harmonizava com a verdade transcendente que nascia no coração daqueles jovens. A tempestade exterior espelhava o clamor interno da corte, enquanto as trevas ameaçavam engoli-los. Daniel, ainda em oração, recebeu uma visão. A luz divina irrompeu em sua mente, revelando a estrutura de um milagre prestes a se desenrolar. Ele viu a mão de Deus mover-se sobre a Babilônia, quebrando as correntes que prenderam a cidade na escuridão por longos anos. Um milagre, ó Senhor! É isso que o rei deseja. Um sinal! Murmurou Daniel. E nesse momento, ele soube que teria que se apresentar ao rei uma vez mais, armado não apenas de uma oração, mas de uma revelação divina. Quando a visão finalmente se dissipou, Daniel levantou-se, determinado a enfrentar não apenas o rei, mas a própria tensão espiritual que dominava a Babilônia. Levou consigo a percepção de que a resposta de Deus não era somente para aqueles que buscavam a verdade, mas para toda uma nação que, cega por seus ídolos, ainda aguardava pela luz real. Reunindo-se com os amigos, Daniel explicou o que receberá. Precisamos ir ao rei. O Espírito do Senhor nos concede as palavras que ele deve ouvir. As coisas estão prestes a mudar, e a promessa de Deus está sendo cumprida diante de nossos olhos. Assim, os 4 jovens se prepararam para enfrentar aquele que poderia rasgar os limites da fé e da dúvida. As palmeiras dançavam ao vento forte, e a inquietação aumentava enquanto eles atravessavam os corredores do palácio,
Conscientes de que a revelação de Deus estava prestes a quebrar as barreiras do entendimento humano. Daniel sabia que a resposta do Altíssimo não tardaria, e em seu interior, uma certeza ardente se acendia: o poder de Deus foi manifestado de formas inesperadas, e a soberania divina se revelaria em seu tempo perfeito. O clamor do seu povo seria ouvido, e o que eles não podiam prever, Deus já havia planejado desde os alicerces da terra. E assim, o cenário se preparava para um desenrolar que abalaria tanto a Babilônia quanto os corações daqueles que fielmente esperavam pela manifestação da verdade divina. A trajetória de transformação estava em seus passos, e a estrada para o milagre aguardava pela confirmação do Altíssimo. Assim que Daniel e seus amigos entraram na sala majestosa do rei, o coração de cada um pulsava em sintonia com a gravidade da missão. As paredes do palácio estavam adornadas com relíquias que refletiam a opulência de Babilônia, mas ali, em meio a toda a riqueza, o verdadeiro tesouro desejado era a sabedoria que vem do alto. Nabucodonosor estava sentado em seu trono, sua expressão mesclava expectativa e desespero. O olhar do rei se firmou em Daniel, buscando o homem que se levantara contra a correnteza do pânico que inundava sua corte. Você é aquele que se atreve a não se unir aos meus conselheiros? Você teve o audacioso desejo de desafiar o meu comando ao trazer afirmações sobre um Deus que não conheço? Daniel, com uma calma que só a presença divina poderia proporcionar, respondeu com firmeza: ó rei, não venho em busca de exaltação para mim, mas para manifestar a verdade que vem do Altíssimo. O Deus que servimos não só conhece os segredos do céu, mas também as dores de nossas almas. Ele é misericordioso e justo. O rei, intrigado, esperava ansiosamente ouvir a revelação, pois ele mesmo havia clamado por respostas de sua própria maneira. Daniel continuou: o sonho que o perturbou não é somente uma necessidade de impulso para você, mas uma advertência e uma promessa que irá ecoar através dos tempos. Ele revela não apenas o que o futuro guarda para você e seu reino, mas também a soberania de Deus sobre todas as nações. Diga-me o sonho antes que o intérprete, ou a perda será sua, decretou Nabucodonosor, a impaciência mudando seu tom. Mas com uma confiança pautada pela fé, Daniel se preparou para cumprir a tarefa dada por Deus, sem se deixar abater pela perigosidade da situação. Por meio de uma oração silenciosa, ele buscou a direção divina, e em sua mente, a interpretação se desenrolou como um pergaminho iluminado. Ó rei, em seu sonho, você viu uma estátua grande e assustadora, sua cabeça era de ouro, seu peito e braços de prata, seu ventre e quadris de bronze, suas pernas de ferro e os pés parcialmente de ferro e parcialmente de barro. E enquanto você olhava, uma pedra foi cortada sem mãos, e ela atingiu a estátua em seus pés, e a quebrou em pedaços. Essa pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. O olhar de Nabucodonosor mudava enquanto as palavras de Daniel ressoavam em sua mente. Ele sentiu um aperto em seu peito, não apenas de medo, mas de uma revelação interna de que o poder do Senhor se movia eminentemente. Agora me diga, o que isso significa? Exigiu, sua voz vibrando com a urgência de seu coração. Ó rei, você é a cabeça de ouro, seu poder é grande e sua influência estende-se sobre muitos. Mas após você, surgirão reinos inferiores, e a história, que não pode ser desviada, está em curso. O Deus do céu levantará um reino que nunca será destruído, ele esmagará e consumirá todos os reinos anteriores e permanecerá para sempre. Nesse momento, um silêncio reverente tomou conta da sala. A interpretação de Daniel era uma espada de 2 gumes, portadora de esperança e temor. Nabucodonosor, ciente de que o que ouvia não era apenas um conto, mas uma mensagem de um Deus maior, começou a entender que a luz da verdade tinha o poder de transformar vidas. A tensão aumentava enquanto as palavras ressoavam. Daniel sabia que a revelação não apenas impactava o rei, mas cada um presente ali. Apertem seus corações, pois a salvação de Deus está se manifestando. A história que se desenrolará será uma testamentação da graça para quem crê e um aviso para os que persistem em seus ídolos, ele concluiu, guiado pela coragem dada pelo Espírito. O rei, agora abalado, se levantou, e de seus lábios saiu uma declaração que ecoaria através dos tempos. Verdadeiramente, o Deus de Daniel é Deus acima de todos os deuses. Mas no fundo de seu ser, havia uma luta.
Como poderia um homem tão grande se submeter à verdade tão humilhante de que seu reino teria um fim, enquanto a tensão pairava, em seus corações movia-se uma nova expectativa, o futuro de todos estava à mercê de um Deus que estava prestes a se revelar de maneiras que nunca imaginaram. E nas sombras, onde a dúvida e o temor se entrelaçavam, uma voz sussurrava: o que se segue pode abalar não apenas Babilônia, mas todos que se opuserem ao plano soberano de Deus. Enquanto o ecoar da declaração do rei rompesse o silêncio reverente do palácio, o clima na sala tornou-se pesado de expectativa. Daniel sentiu que um fardo imenso se colocava sobre seus ombros. O rei o olhava como quem aguardava uma resposta não apenas para o presente, mas para seu futuro e o de seu povo. Nabucodonosor, mesmo acuado pela profundidade da revelação, não sabia como lidar com a verdade que acabará de ouvir. A majestade do trono real parecia se desvanecer à luz do soberano Deus. Nesse momento de tensão, os conselheiros do rei, quietos e tensos, perceberam que uma grande batalha espiritual havia sido travada ali. Daniel, sem se deixar intimidar, ergueu a voz novamente, sua confiança brotando da fonte de sua fé. Ó rei, as verdades que foram reveladas a você não são meramente uma questão política, mas um chamado para se humilhar diante do Deus do céu. A liderança de Nabucodonosor balançava em um fio tênue, pois agora ele enfrentava o dilema de sua soberania contra a insignificância humana diante do Criador. É difícil, Daniel, respondeu o rei, sua voz tremendo. Como posso eu, que sou um Deus entre os homens, reconhecer os limites de meu poder? Ó rei, Daniel insistiu, ainda há um espaço para arrependimento. O Deus que me deu essa visão procura não a destruição, mas a restauração. Com uma contrição genuína pode-se encontrar graça mesmo nas circunstâncias mais obscuras. As palavras de Daniel penetraram como uma flecha no coração do rei, mas a resistência, fruto de anos de idolatria, lutava ferozmente. Ele olhou para os conselheiros mais próximos, cuja expressão refletia receio e incredulidade. O que você sugere que eu faça? Questionou Nabucodonosor, sua voz um misto de raiva e vulnerabilidade. Uma era se aproxima, ó rei. O reino que virá não será do homem. É um reino eterno estabelecido pelo Deus que você acaba de reconhecer. Regocije-se, pois ainda há tempo para alinhar-se a esse plano. Volte-se para o Altíssimo e adore-o, eliminando a adoração a ídolos que não podem salvar. Em seu dentro, uma batalha divina ocorria. Nabucodonosor olhou pela janela do palácio, as estrelas brilhavam intensamente como testemunhos da eternidade, mas também refletiam a sua insignificância. Ele havia intimidado muitos durante seu reinado, mas agora estava à mercê de um Deus que trazia visão e sabedoria ao mesmo tempo. Daniel e seus amigos erguiam corações em oração, clamando pela sabedoria necessária para impactar o rei. Uma brisa suave e quase imperceptível passou pela sala, como um sussurro do Espírito Santo trazendo esperança. Finalmente, o rei declarou: se este Deus é para os meus súditos uma fonte de esperança, que assim seja. Que a sabedoria e a adoração a eles alem à minha corte e em todo o reino. Declararei uma nova ordem. Mas no fundo de sua alma, ainda vibrava a dúvida. Daniel sentiu a resistência ainda presente, literalmente palpável no ar. A luta não estava apenas na mente do rei, mas em cada coração ao seu redor. Agora, na mente de cada assistente, disfarçados em respeito, havia um temor crescente de que um levante poderia ocorrer. E assim, enquanto a sala da majestade estava imbuída de uma nova diretriz espiritual, a sombra da dúvida pairava sobre o futuro e o propósito de Deus. Qual seria o próximo passo que revelaria a soberania divina? O que viria depois da declaração de Nabucodonosor, que poderia alterar o destino de sua vida e a de Babilônia para sempre? As consequências estavam se aproximando, e a multidão underground começava a se agitar, inquieta com as reações que estariam por vir. Pronto, o próprio coração do rei seria colocado à prova, e diversos olhares iam se voltar para o impacto que resultaria de suas escolhas. Afinal, como poderiam os ídolos se contrapor a um Deus que sabia o mais íntimo? E nas sombras, um murmúrio crescente ressoava entre aqueles que se opunham ao plano divino. Não obstante o que se declarou na corte, a verdade secreta ainda residia nas trevas e não seria revelada enquanto houver resistência. Assim,
Os ventos de mudança sopram enquanto um novo capítulo da história estava prestes a começar, revelando o plano soberano de Deus e seu cumprimento em ainda mais profundidade. Enquanto o eco da declaração de Nabucodonosor ressoava através do palácio, um novo clima de expectativa pairava sobre Babilônia. A majestade do rei parecia agora ser questionada, e os conselheiros, perplexos, trocavam olhares nervosos. Sabiam que a nova ordem poderia trazer consequências inimagináveis, não apenas para o rei, mas para todo o seu reino, que já estava assombrado por mudanças inexplicáveis. Daniel, sem deixar que o novo poder de influência subisse à cabeça, manteve-se em fervente oração. Ele sentia uma responsabilidade crescente em seu coração, e a intercessão por sabedoria e coragem tornava-se um mantra contínuo. O Senhor estava em movimento, e Daniel sabia que era imprescindível permanecer conectado à fonte de sua força. Na quietude em que orava, uma sensação profunda começou a envolvê-lo. O Espírito Santo sussurrava em seu ser, à medida que seus pensamentos eram direcionados. Daniel percebia que as palavras ditas ao rei não eram portas fechadas, mas abertas para uma mudança radical. Um anseio pela verdade consumia seu ser, e ele sabia que não estava apenas enfrentando um rei, mas agora todo um sistema de idolatria e corrupção. Do lado de fora, as multidões se aglomeravam nas ruas, sussurrando sobre o que aconteceria em resposta ao novo decreto de Nabucodonosor. Alguns viam a esperança, enquanto outros se sentiam ameaçados. Os sacerdotes de Bel e seus apoiadores estavam em alvoroço, cientes de que suas práticas religiosas estavam fragilizadas pela nova ordem do rei. Como pôde ele, um homem tão grande, se submeter a um Deus desconhecido? Murmuravam, seus corações se enchendo de fúria e ressentimento. A pressão política subia, e os inimigos da fé dos jovens hebreus começavam a se articular. Devemos agir antes que a influência de Daniel e dos outros cresçam, dizia um dos conselheiros mais próximos. Cientes da fragilidade de seu status, eles arquitetaram um plano sutil para desacreditar a nova ordem espiritual que emanava do palácio. Enquanto isso, a determinação de Ananias, Misael e Azarias crescia. Seus corações pulsavam pela necessidade de permanecer firmes em suas crenças. Não seria sábio recuar agora, disse Ananias, chamando a atenção de seus amigos. A opressão e a idolatria nos cercarão, mas é nesse ambiente que nosso Deus mostra sua glória. Eles se uniram em oração mais uma vez, pedindo não apenas força, mas também revelações sobre os próximos passos que deveriam dar. Assim que as estrelas começaram a brilhar no céu da noite, uma luz diferente envolveu o palácio, e Daniel sentiu que algo poderoso estava se aproximando. Um sonho, uma visão, um anúncio, a presença do Senhor se tornava palpável, como um claro aviso de que o desígnio divino estava em ação. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia, ele decidiu que era hora de se dirigir novamente a Nabucodonosor. Ele sabia que a mensagem que traria seria decisiva. Com cada passo rumo ao trono, seu coração pulsava intenso. Ele carregava não apenas as verdades do céu, mas também as responsabilidades do que estava prestes a revelar. Ao entrar na sala, o rei olhou para ele com expectativa renovada. Daniel, o que mais deve ser dito? Que salvação ainda pode este Deus oferecer ao meu reino? Indagou com um olhar que balanceava entre esperança e dúvida. Ó rei, as ondas de mudança já se movem sobre Babilônia. O Deus do céu deseja abrir os olhos do reino para uma nova maneira de viver, um caminho que leva à verdadeira adoração e à sua redenção, respondeu Daniel, sua voz firme e clara. Mas, para isso, é preciso que você, como rei, tome a dianteira e reconheça a soberania deste Deus. Ele não apenas deseja ser adorado, mas também busca os corações que desejam se voltar a ele com sinceridade. Nabucodonosor ficou em silêncio, refletindo sobre cada palavra. O reino estava em um cruzamento, as decisões que ele tomasse agora moldariam o futuro não apenas de Babilônia, mas também das nações e de seu próprio legado. O plano soberano de Deus se desdobrava diante dele de maneira sem precedentes. Foi nesse momento que uma nova onda de adversidade se levantou no palácio. Espíritos de contenda e rivalidade brotaram entre os assistentes com raiva. Como ele pode querer mudar os preceitos de um reino que sempre prevaleceu? Um poder deve ser obliterado para dar lugar a outro, repetiam. As vozes,
antes admiradoras e contemplativas, tornaram-se um grito de batalha contra a nova ordem. Daniel percebeu que cada palavra que falava para a glória de Deus desencadeava pragas de desespero e discórdia. A questão fervilhava: qual seria a resposta de um rei que havia começado uma jornada de transformação, mas ainda estava cercado pela resistência? E a verdadeira homenagem a Deus enfrentaria sua maior prova. Assim como Daniel observava a luta interna que se desenrolava diante de seus olhos, em seu coração ressoava uma pergunta poderosa e atemporal: como um Deus que transforma vidas se moveria agora em meio à insurreição opositora? Esse confronto não era apenas um teste de fé, mas também uma preparação para a grande revelação do plano soberano de Deus que se aproximava. A profecia ainda aguardava seu cumprimento, e a obra do Senhor jamais falharia. Com cada pulsar de seu coração, Daniel temia o que estava por vir. As sombras da dúvida se espalhavam, e a pergunta central se firmava: como a verdade se manifestaria em meio a tal incerteza? Assim, o que estava prestes a acontecer se tornava um prelúdio de transformação, revelando a soberania de Deus no tempo apropriado, desafiando todos ao seu redor a encontrar um caminho à luz de uma fé inabalável.